Vamos, nesse mesmo espírito, meditar em João capítulo 6. Depois você vai dar um pulinho lá em João 20. Não vou me alongar. Ah, meu Deus. Oração por Eduardo. O senhor Eduardo está com câncer no pâncreas, dependendo de um milagre. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite pela primeira vez aqui? Nos dá alegria da sua presença? Primeira vez visitando essa igreja. Tem alguém? Não? Todos são de casa, né? Então são todos da família. João capítulo 6. Essa narrativa é muito conhecida, que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. E depois nós vamos lá para o capítulo 20, versos 30 e 31. E diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Mas dizia isto para os experimentar, ou o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Você pode ler isto para você, por gentileza? Mas dizia isto para me experimentar. Diga para você. Leia para você. Mas dizia isto para me experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer com a minha vida. Ele sabe o que está para fazer pela sua vida. Então, as coisas que nos acontecem servem para nos experimentar. E eu não sei o que Jesus está vendo em você nesse experimento. Espero que ele esteja vendo um homem e uma mulher de fé, com a mente entendendo que ele está agindo para o seu bem e, no final, para a glória do nome dele. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram-se 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. 14 e 15, por gentileza. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar um rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Senhor, essa é a tua palavra. Permita-nos agora meditar sobre ela, que os nossos corações, a nossa mente, ó Deus, nossa alma esteja agora preparada para receber essa porção das Sagradas Escrituras, em o nome de Cristo. Amém. Amém. Sendo bem objetivo, para que a gente possa tirar esse momento no final, porque eu gostaria de orar ainda. No domingo passado pela manhã eu falei de algumas atitudes que são importantes para o indivíduo ingressar na carreira cristã. Nós estamos nesse mês de setembro falando exatamente sobre isso: salvação, transformação, conversão. De alguma forma tentando mostrar para os irmãos, mostrar para o indivíduo, mostrar para as pessoas a necessidade dessas pessoas tomarem uma decisão na sua vida. Aí a gente pensa que é uma mensagem muito voltada
para o pecador que não se arrependeu, para uma pessoa que ainda não fez uma aliança com Cristo, mas, pelo contrário, é de grande ensinamento para a nossa própria vida, e eu queria mostrar isso através dessa reflexão, que serve não só para aqueles que estão ainda começando na sua caminhada, vindo à igreja, mas não se firmaram ainda, não fizeram ainda uma aliança com Cristo. Então, essas atitudes são extremamente importantes. Eu citei algumas delas no domingo pela manhã. E a primeira delas é para que uma pessoa ingresse no reino de Cristo ou na carreira cristã. Assim como em qualquer carreira nós temos que ter critérios, na carreira cristã nós temos o critério de entrar por uma porta. E no próprio capítulo 7 de Mateus, Jesus vai falar que esta porta está aberta. Só que é uma porta em que as pessoas geralmente escolhem aquela que tem uma melhor visibilidade para ela, ou talvez que tenha oportunidades melhores para ela. E a porta que as pessoas menos escolhem é a porta estreita, é o caminho apertado. Porém, contudo, entretanto, todavia, é a única que conduz para a vida. É a única que conduz para a vida, e Jesus dá um dado extremamente preocupante. Ele diz, são poucos os que se acertam com ela. Jesus dá um dado de que as pessoas tendenciosamente não querem escolher esse caminho apertado, esse caminho estreito, essa porta estreita, porque elas escolhem um caminho mais fácil. Ninguém aqui busca fazer alguma coisa e encontrar dificuldade. É bom encontrar dificuldade. Não, nós queremos fazer as coisas e encontrar nelas um caminho tranquilo. Nós queremos viajar e pegar uma estrada sem engarrafamento. Nós queremos ir para a região dos lagos no carnaval, passar um dia de descanso lá, na hora do rush, não pegar engarrafamento nenhum. Ter uma pista só para a gente. É bom, mas é impossível. Vá, arrisque o tempo lá para você ver quantas horas você vai ficar. 12 horas no engarrafamento. Mas a segunda atitude que nós precisamos ter para ingressar na vida cristã é produzir frutos. Isso fala de transformação. Isso fala de uma vida transformada. Isso fala de uma vida nova. Não aquela vida velha, passada, com hábitos antigos, mas uma vida velha. E Jesus vai falar exatamente isso no capítulo 7, a partir do verso 15 até o verso 20. Eu estou correndo para que eu entre nesse assunto de hoje. A terceira seria a vontade de Deus. Qual é o outro critério para que nós possamos ingressar na carreira cristã, assim como um médico precisa estudar muito para se formar, para tirar o seu CRM, o psicólogo, o engenheiro, o advogado, enfim, qualquer um, eles têm critérios, assim também a carreira cristã tem critérios para que você siga esta carreira e chegue ao destino final. E esse critério é fazer a vontade de Deus, é a obediência em Cristo. E nós vivemos a pior das gerações. Eu tenho 48 anos e me lembro até hoje, minha memória viva, do meu pai dizendo, não era assim, não, ele dava só um assovio. E lá de cima, do terceiro andar da casa dele, eu estava jogando vôlei, e eu nem perguntava, o que você quer? Você aí, o que você quer? Não. Era um assovio, um olhar, e eu já corria com os pés nas costas para obedecer os meus pais. Manter essa obediência. Hoje, nós vivemos uma geração perigosa, uma geração que sabe de tudo. Nós dizemos para ele, olha, cuidado, pai, eu já sei. Uma geração de sábios, de entendidos, eles sabem de tudo, mas não sabem nada sobre a vida. Não sabem dos perigos que rondam a sua vida diuturnamente. Mas a quarta atitude que uma pessoa tem que ter para ingressar na carreira cristã é praticar a palavra de Deus. Não há como uma pessoa que deseja ingressar na carreira cristã, ela não vem ouvir e praticar a palavra de Deus. Este é o manual de toda pessoa que deseja seguir a carreira cristã e se manter nessa carreira até o fim dos seus dias. Mas, deixando o que eu falei passado, hoje eu quero falar de uma outra atitude que certamente eu considero a mais importante de todas as outras, que é o crer. Diga comigo, crer. Se eu pedisse uma definição aqui para alguém, qualquer pessoa, o que é crer? O que vocês me responderiam? O que é crer? Pegando um livro antigo meu, do John Piper, ele, de forma muito romântica ou filosófica, ele fala uma coisa sobre crer que me chamou muita atenção, que eu quero dividir com os irmãos. Ele diz assim, crer é o que acontece com o homem quando ele nasce de novo. Quando você olha para uma pessoa incrédula e fala assim, você crê? Ele, creio.
Mas o crer verdadeiro, ele ocorre quando nós temos a experiência do novo nascimento em Jesus. O crer verdadeiro, confiar em Deus verdadeiramente, ocorre quando eu saio daquelas águas batismais e sou agora ressuscitado em Cristo e a minha vida toma uma dimensão. Eu criei no dia do meu batismo. Eu criei no dia em que o pastor me deitou naquela água junto com minha esposa e me levantou, caiu em mim um sentimento, ou veio em mim um sentimento de confiança, de esperança e de selo. Eu disse, agora acabou a história, começou uma nova. A minha velha vida foi deixada aqui. Irmãos, eu estou longe de ser quem eu era, mas eu estou longe de ser quem eu quero ser, mas eu estou muito mais distante do que um dia eu já fui. Quantos estão assim, caminhando nessa vibe aí? Eu estou muito longe de ser alguém que eu gostaria de ser, mas eu estou muito mais distante do que um dia eu já fui. Eu era muito nervoso. Eu era muito sanguíneo. Até colérico. Quantos aqui eram iguais a mim? Quantos? Só tinha florzinha de Jesus aqui. Jesus não teve nem trabalho para converter você, rapaz. Mas eu penso num camarada porco-espinho. Eu era esse porco-espinho, eu era muito nervoso. Eu era um camarada que eu contava para a Denise, ontem eu falava para ela, vou te contar um pecado meu para vocês aqui. 13, 14 anos, eu estava andando pelo Monte Líbano, que eu morava ali no bairro Margaridas. Aí tinha um camarada grande, o Alexandre conhece, da área do Alexandre ali no bairro Margaridas, e juntou-se uns 4 ou 5 contra mim. Do nada. E começaram a me bater. Tá bom, deixa quieto. Mas eu voltei para casa com o cangote todo inchado, de tanto tapa na orelha. Aí está Otávio lá, lavando a calçada da casa da minha mãe. Passa um cidadão andando assim, ó, de lado. Aí eu olhei assim, não estava de óculos, né? Não tinha. Eu olhei, é tu? Sozinho. Irmão, eu dei-lhe uma voadora nele, mas eu bati tanto no cabra que ele hoje é o meu amigo. Alexandre sabe o que é, mas eu bati tanto nele, ele foi para o trabalho, ele já foi para o trabalho moído. Mas eu disse, com eles tu é homem, né? E o detalhe, o cara do tamanho do White, assim, ó, grandão. Mas eu bati muito no cara. Mas hoje, irmãos, passa do meu lado, você pode pisar no meu pé que eu te peço desculpa. Eu sou uma florzinha de Jesus. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que crer acontece quando eu tenho aquela experiência com Cristo e eu tenho certeza que Ele agora faz parte da minha vida. E esse homem disse isso, é vir a Jesus em sua alma. Ou seja, eu estou indo a Cristo, mas eu não estou indo a Cristo porque alguém disse assim, olha, você precisa se converter, senão você vai para o inferno. Não, eu venho a Jesus porque eu sinto que Ele é a única razão da minha vida, a única escapatória para a minha vida é a vida de Cristo em mim. Então ele diz, é vir a Jesus em sua alma, é recebê-lo como seu bem mais precioso. É como se alguém estivesse te oferecendo um presente, um tesouro, e você dissesse assim, cara, tem certeza que você quer me dar isso? Tenho, então toma e não larga isso. Ele fala de uma forma tão forte, ele diz, é recebê-lo como tesouro, como água. Irmãos, pode alguém viver sem água? Você pode ficar 7 dias sem comer, mas você não consegue ficar 7 dias sem beber água. É como recebê-lo como tesouro, como uma água, como seu alimento, como seu Senhor, Salvador. Ele disse, tudo que Deus é em Cristo, você toma para você. Eu tenho agora Cristo na minha vida, eu tenho Deus na minha vida. Eu posso dizer assim, eu tenho Deus na minha vida. Crer é saber que Deus está na minha vida. Crer é saber que qualquer circunstância difícil que eu venha enfrentar, Deus está na minha vida. É saber que uma doença pode chegar no meu corpo, mas Deus está na minha vida. Esse corpo carnal vai para o bicho vai comer, mas a minha alma está em Deus, eu sou de Deus, Ele é meu, eu recebo, não preciso mais procurar nada nesta vida, e sim, isso é suficiente, disse John Piper. Quando eu li, eu falei, meu Deus, que convicção do que é crer.
É dizer, é minha água, é meu tesouro, é meu alimento, é meu tudo, é meu Senhor, é meu Salvador, é Deus em mim, é tudo o que eu preciso para viver. Mas, interessante, quais são as implicações disso na vida, do crer de um homem e de uma mulher de Deus? Crer em Cristo, irmãos, implica em não depender e nem confiar mais na religiosidade, nas cerimônias, nos rituais, no misticismo, nas boas obras, na piedade, e nem em instituições religiosas. Ele conclui dizendo isso. O que isso significa para a nossa vida? Quando eu passo a crer em Deus, eu abomino qualquer outra forma de confiança, somente em Cristo. Eu confio em Deus. Posso passar e ver um despacho de macumba, que aquilo para mim não é nada senão um desperdício de coisas que as pessoas gastaram para cumprir o seu ritual. Para mim não significa absolutamente nada. Não as condeno, só tenho misericórdia delas. Em Cristo, irmãos, ao crer nele, não depender mais da religiosidade, das cerimônias, dos rituais, do misticismo, das boas obras, da piedade, das instituições, mas depender e confiar unicamente na graça de Deus estendida aos pecadores através da pessoa de Cristo. Isso é crer. É tão fácil, mas ao mesmo tempo um desafio para todos nós. Porque nós, de certa forma, queremos alguma coisa para pegar, queremos alguma coisa para tocar. Há igrejas que não gostam de fazer o que nós estamos fazendo. Daqui a pouco nós vamos orar por esses pedidos aqui que fazem pessoas trazerem aqui de causas na justiça. Pastor, isso aí é perigoso porque pode levar as pessoas a acreditarem que um papel, não, é a fé que nós depositamos em Deus. E ali nós estamos só simplesmente dizendo, Senhor, são pedidos, são números, são processos, são pessoas que estão precisando e essa semana vai sair alguns aqui em nome de Cristo. Mas eu não me apego a papel, eu me apego a Deus, eu me apego a Cristo, irmãos. Mas deixa eu te falar rapidamente, todos os sinais que Jesus operava no meio do povo apontavam para um só objetivo. E João deixa claro naquele texto que eu pedi os irmãos para abrirem, que é o capítulo 20, por favor. E eu quero começar pensando com os irmãos a partir disso aqui. Capítulo 20, versos 30 e 31. Qual a outra atitude que uma pessoa precisa ter para ingressar na carreira cristã? Ela tem que crer. E crer é abandonar completamente tudo quanto um dia ela viveu, dependeu, creu, religião, cerimônia. Verso 30 do capítulo 20 diz assim, na verdade, leia comigo, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna. João está dizendo da importância dos milagres de Jesus. E quais foram os objetivos desses milagres para os seus discípulos e para todo o povo? É levar, de alguma forma, aqueles discípulos a crerem em Cristo, que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Veja no episódio do capítulo 2 de João, no Bodas de Caná da Galileia, o objetivo de Jesus era revelar o seu poder a todos daquela festa. Dizendo, eu supro qualquer necessidade que as pessoas têm. Eu sou o único que posso suprir as necessidades de forma espetacular. Irmãos, aquele milagre foi um milagre, foi o primeiro milagre que Jesus fez diante dos discípulos e diante da multidão ali que estava na festa. E que surpreendeu a todos. Como pode? No final da festa apareceu o melhor vinho. Mas não foi o dono da festa que fez e que trouxe o melhor vinho. Foi Cristo que transformou aquela água em um vinho maravilhoso. O objetivo era mostrar para eles a impossibilidade do homem de fazer alguma coisa sem Jesus. Foi para mostrar que ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos. Então, quando nós ingressamos na carreira cristã, e nosso convite, nem o meu, mas o nosso convite para você, que está iniciando agora na carreira cristã, entre por uma porta, produza frutos, viva uma vida de transformação a cada dia, faça a vontade de Deus, pratique a palavra, mas em vão se nós não crermos em Cristo.
em não crermos em Cristo implica em uma vida superficial, em vir à igreja, participar de um culto, ouvir a mensagem e sair daqui tão vazio quanto as pessoas entram, porque nós mantemos ainda uma mente cauterizada, vivemos ainda na religiosidade, no episódio do capítulo 4 também de João, onde ele fala com aquela mulher, onde ele prega para aquela mulher. O objetivo de Jesus era apresentar um novo caminho para o homem crer, é colocar o homem num caminho que ele nunca andou. Irmãos, 48 anos, 20 e poucos anos na caminhada cristã, eu já andei por caminhos em que eu falei, meu Deus, que coisa louca é caminhar com Cristo, porque você experimenta coisas na vida em que só te leva mais para perto dele. Estávamos em casa esses dias conversando e lembrando daquilo que nós já vivemos lá atrás. Certa vez, em São Francisco, nós batizamos uma mulher com câncer e nós vimos Deus agindo numa família de forma gloriosa. Nós vimos Deus transformando a vida de 2 assassinos, que grande parte, como nós estivéssemos aqui agora, grande parte das pessoas que estão aqui agora, um familiar seu foi morto pelas mãos daqueles 2 irmãos. Imagina só. E o desafio era mostrar para aquela igreja, vocês precisam perdoar esses 2 irmãos. Eles foram batizados, se transformaram em homens de Deus. Um deles é pastor hoje, mas ele matou muita gente na cidade lá, no bairro onde eu pastorei uma igreja. E cada vez que eu caminhava com Cristo, eu tinha uma experiência nova. E fui lá para Periquitos, esse lugar existe, podem acreditar. Fica lá em Olavo Bilac, Duque de Caxias, é logo ali, depois da curva, é longe pra caramba. Cheguei lá, pregando o evangelho. Denise nem imaginava que o piscar do farol não era para ver o quebra-mola que estava na frente, era para pedir autorização para o traficante, para a gente subir o morro para visitar as pessoas. E ela e a Emanuele junto comigo no carro. E ao descer, a gente parava o carro, pregava, voltava para casa. Quando voltava para casa, o telefone tocou dizendo assim, entraram na igreja e roubaram tudo. A gente volta para a igreja no outro dia, limpa a igreja e começa um culto sem microfone, sem bateria, sem caixa, sem amplificador, sem até o sistema de monitoramento da igreja. Eles roubaram tudo. Sabe o que Deus fez? Botou tudo novo na igreja de novo. Quando a gente ingressa na vida cristã e a gente crê, nós estamos abertos e estamos num novo caminho, um caminho que Deus faz grandes coisas, grandes milagres, e é isso que nós convidamos e estamos dizendo para os irmãos, venham e vivam esse novo caminho que Deus prepara. O que podemos então aprender com os milagres que Jesus operou e quais foram os objetivos de cada sinal que ele fez? Quando a gente olha para esse texto, temos muita coisa para aprender. A primeira coisa que a gente aprende com os milagres de Jesus é que a caminhada com Cristo é feita de mudanças constantes e diárias na nossa vida. Diga comigo, caminhar com Jesus. Diga, caminhar com Cristo é viver mudanças diárias. Mudanças diárias, irmãos. Hoje você está chorando, mas amanhã talvez não. Hoje você está aí, triste, abatido, amargurado, com sua alma atribulada, talvez amanhã não. Viver com Cristo é viver uma mudança de cenário a cada dia, e um dos objetivos de Jesus, com esse milagre do capítulo que nós lemos, do capítulo 6, volte para lá, por favor, irmãos, era mostrar que viver pela fé é viver sempre em movimento. Hoje nós estamos aqui aguardando, quantos estão esperando um milagre como eu? Quantos? Eu estou esperando um milagre. É esperar o milagre acontecer. Daqui a pouco a gente está em movimento, seguindo, e a gente espera por algum movimento de Deus na nossa vida. A gente espera que alguém se converta, a gente espera que alguém seja curado. Viver a vida com Deus é viver em constante mudança, é viver em constante movimento. A fé, irmãos, de um homem que deseja entrar pelas portas, que começa a produzir frutos, que faz a vontade de Deus e pratica a sua palavra e passa a crer em Deus, a fé se desenvolve e se fortalece quando ele caminha e pratica essa palavra. É impossível, irmãos, alguém caminhar pela fé,
ver os sinais de Deus, ver as maravilhas de Deus, se este homem não mergulhar na palavra de Deus e não caminhar na igreja. Como é que você está? Pastor, eu estou mais ou menos. Há quanto tempo você não vai à casa de Deus para adorar o Senhor, para ouvir sua palavra? Pastor, meu tempo é muito curto. Irmãos, então não reclama. Não reclama porque você está escolhendo fazer assim e viver dessa forma. Então diga comigo, a fé se desenvolve e se fortalece na minha caminhada. E diga para o irmão que está do seu lado, e na sua também, meu irmão. Os discípulos, irmãos, mudaram de cenário, ou de um cenário, perceba isso no capítulo 6. Mudaram de um cenário onde Jesus tinha acabado de fazer um milagre extraordinário e partem para um cenário, no versículo 16, de tempestade. Veja se a vida de um homem de Deus e uma mulher de Deus não está em constante mudança. Hoje eles estão lá vendo Jesus multiplicando pães e peixes. Irmãos, se tinha um lugar que eu queria estar, era ali. Porque quando você vê um negócio acabando, eu participo, faço muito trabalho com família na igreja, e o Jane e eu sabemos disso, a gente fica tenso. No último encontro, hein, Jane? Estava eu e Jane lá perto da churrasqueira, e Jane, seu pastor, será que essa carne vai dar? Rapaz, eu não sei, o pessoal está comendo, que é uma maravilha. E eu estou lá angustiado, pegava, João, vai dar? Ih, pastor, fica tranquilo, vai dar. E eu lá desesperado, Senhor, eu vou ser o último a comer, porque eu quero dar até a minha parte para alguém. E eu estou vendo o negócio sendo multiplicado. E o Pablo ia lá 4 vezes pegar carne. E o White ia 5 vezes pegar carne. E os irmãos iam lá e a carne não acabava. E no final de tudo, 4 horas da tarde, estava o João queimando o restante da carne, porque tinha carne ainda para queimar. Pode parecer para você bobeira, mas para mim é Deus fazendo o grande milagre da multiplicação. Ele faz isso ainda hoje, irmãos. Seus discípulos mudaram de um cenário onde Jesus estava fazendo um grande milagre, e Jesus agora coloca eles num barco, e eles encontram o que no meio desse barco, no meio dessa jornada? Uma tempestade. Então a fé de um homem de Deus que quer caminhar e quer ingressar na vida cristã, ele tem que vir para a vida cristã entendendo que a vida não é um mar de rosas. Hoje pode estar sendo um grande dia de um grande milagre, mas amanhã talvez você vai enfrentar uma pequena tempestade na sua vida. E que para isso serve? Serve para que você alicerce a sua vida cada vez mais. Porque a nossa fé se desenvolve e se fortalece enquanto eu estou na caminhada. Eu venho ouvir a palavra do pastor Ronaldo na semana passada, fui fortalecido. Vim na quarta de manhã e fui fortalecido. Vim na quinta à tarde e fui fortalecido. Vim no domingo e fui fortalecido. A fé de um indivíduo se fortalece quando ele caminha. Não é quando ele fica em casa, reclamando da vida, murmurando, dizendo, vida, azar, está tudo ruim. O pior de tudo, sabe o que é? É que só vem à igreja quando o negócio entorna. Quando o caldo entorna, literalmente. Aí ele vem na igreja, é até crente. A fé de um indivíduo, irmãos, nunca se desenvolverá se ele não aceitar as mudanças que a jornada com Deus fará no cenário da sua vida. Entrou para a jornada, entrou para a caminhada, entrou para a carreira cristã, saiba de uma coisa, mudanças virão. Vai ter dia que vai ser mais difícil do que o dia anterior. Vai ter dia que você vai chorar um pouquinho mais, mas o Senhor está sempre no controle da vida daqueles que estão caminhando ao seu lado. Eu sigo, irmãos. O Senhor é fiel. Diga comigo, o Senhor é fiel. E o papel colou. A mudança para Cafarnaum proporcionou aos discípulos, mesmo em meio à tempestade, alguns benefícios. Se você olhar o versículo 16, você vai ver isso. Ao descambar o dia, e os seus discípulos desceram para o mar, verso 17, leia, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Verso 19, vamos ler? Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais.
Então eles, de bom grado, o receberam, e logo no barco chegou ao seu destino. Irmãos, a mudança para aquele outro lugar. Estavam lá vendo os grandes milagres de Jesus. Jesus embarca no barco e sai daqui. Eles pegam uma tempestade. A mudança para Cafarnaum proporcionou. Isso me ensina que Deus não desperdiça momentos difíceis da nossa vida. Deus não desperdiça os momentos de adversidades que a gente enfrenta. Ele faz com que a gente possa extrair ensinamentos. O que eles viram? Eles viram outro milagre. O que eles viram? Eles viram Jesus andando sobre o mar. Quando a gente enfrenta as tribulações da vida, mas a gente se mantém na caminhada, a gente está aberto a ver outros milagres acontecendo na nossa vida. Então, para você que está começando a caminhada cristã, saiba disso, a sua fé, ela toma uma proporção maior, ela se fortalece, ela cresce, ela amadurece quando você caminha ao lado de Jesus. E você, quando caminha e vê as coisas difíceis acontecendo, você está aberto a ver outros milagres acontecendo na sua vida. Aí também eles ouviram uma verdade, a pregação serviu como uma peneira para a vida deles. Aí ele ouve aquela pregação lá do versículo 22, que eu falo daqui a pouco. Irmãos, quem não aceita as mudanças, provavelmente não viverá experiências na sua vida. Já viu aquele crente que não sabe passar pela prova? Que não sabe passar pelas situações difíceis da vida? Ele só quer viver e curtir o bom de Deus. Ele só quer curtir o lado legal da história. Ele não quer ser provado. Ele não quer passar pelas tribulações da vida. Ele não aceita. Não, minha vida é só vitória. É só vitória, eu não aceito outra história. Segundo objetivo desses milagres que Jesus fez, segundo João, no capítulo 20, é mostrar a completa fraqueza do homem diante de Deus e como ele precisa depender do Senhor. Nós precisamos depender mais de Cristo. Diga comigo, eu preciso depender mais de Jesus. O objetivo de Jesus era ver, irmãos, qual seria a reação dos discípulos diante desta nova adversidade. Diante dessa nova adversidade, qual seria a reação deles? Aí a Bíblia diz aqui no versículo 17, que tomando um barco passaram para o outro lado, Cafarnaum, e Jesus estava ali e ia ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitando, tendo navegado os 25 estádios, diz o texto, e a Bíblia diz que, aproximando-se do barco, como é que eles reagiram? Ficaram atônitos, ficaram perplexos, ficaram amedrontados, ficaram desesperados, porque é um fantasma, deve ser, no mínimo, não deve ser Jesus, deve ser uma outra coisa. Qual é a nossa reação diante das adversidades que a gente tem enfrentado? É isso que, de alguma forma, com responsabilidade, a gente quer passar para os irmãos que estão iniciando a carreira cristã. Há muitas pessoas que caem no engodo de pensar que a vida cristã é um mar de rosas, que a vida cristã é só vitória. E o pastor Arlindo, com seus 60 anos de jornada aí, quase, né, pastor Arlindo? Não é isso tudo não, né? Está chegando aos 50 de jornada. Ele já enfrentou algumas situações e que fizeram ele se fortalecer a cada dia e chegar até hoje e dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Não desanime, meu irmão, da sua caminhada. Não desanime da sua jornada. O segundo, irmãos, ou o terceiro, melhor dizendo, é mostrar que crer é saber que Deus sempre está para chegar na nossa vida. Diga comigo, Deus está para chegar na nossa vida. Glória a Deus por isso. Verso 20 e 21 diz, mas Jesus disse, sou eu, meus irmãos, não temas ou não temais. Então eles, de bom grado, receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Ou seja, as coisas vão se acalmar. Diga comigo, as coisas vão se acalmar. Você está me ouvindo, minha irmã? Está me ouvindo, minha irmã? As coisas vão se acalmar. As coisas vão se acalmar. Djalma, as coisas vão se acalmar. Diga para alguém que está do seu lado, meu irmão, calma. As coisas vão sossegar. Você sabe como é que eu estou vivendo hoje? Eu estou vivendo um dia de cada vez. Pensa num homem ansioso. Como diz Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu era eu.
Eu era muito ansioso. Né? Anderson, está tudo no controle de Deus. Aqui é um stand lá que você está montando? No shopping? Meu irmão, já deu certo. Já deu certo. Quem está montando um negócio aqui? Ou tem um negócio? Quantos aqui tem um negócio próprio? Já deu certo. Eu tinha meu comérciozinho lá e algumas pessoas, fecha esse negócio, não vai dar certo. Não vai dar certo não, meu irmão. Já deu certo. Já deu certo. Porque eu sei quem é que está no controle, quem é que está no barco comigo, irmãos. É saber que Deus está sempre chegando para um novo momento da nossa vida. É saber que Ele lá vai fazer as mudanças de cenário na minha vida. É saber que eu não posso fazer nada sem Ele. Eles estavam lá e a tempestade pegou eles. Mas saber também que Ele está por perto. Ele está quase chegando. E quando Ele chegar, as coisas vão se acalmar. O objetivo de Jesus, irmãos, foi mostrar que a vida cristã é feita de eventos que a gente às vezes não espera. Mudança de cenários que parecem estar fora do nosso controle, mas diga comigo, não do controle de Deus. Parece que está fora do meu controle, mas não do controle dele, irmãos. Crer é estar sempre preparado para as mudanças. Crer é saber calcular com exatidão a diferença entre você e a adversidade. E entre eu e a adversidade tem Cristo me ensinando, tem Cristo me fortalecendo, tem Cristo me levando para frente e saber que Ele está chegando e as coisas mudam quando Jesus chega. As coisas mudam quando Ele chega, irmãos. Nosso desejo é conduzir o máximo de pessoas a Cristo, mas com responsabilidade, pregando a verdade. Fazer dessas pessoas crentes verdadeiros, irmãos, crentes fortes, forjados no fogo das aflições e conscientes que tudo na vida deles tem um propósito. Esse é o nosso desejo. E no final de toda a história, e no final da jornada deste homem, é apresentá-lo diante de Deus como homens e mulheres fiéis a Cristo, que amaram mais a Cristo do que o mundo, mesmo em meio às adversidades que enfrentaram. Esse é o nosso desejo. Conduzir as pessoas para Jesus com responsabilidade. Lá no final da história, falar, foi um homem fiel, que enfrentou as adversidades, mas permaneceu fiel em Cristo até o final da sua história. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E você que quer ingressar na carreira cristã, saiba que esses são os critérios. É muito fácil dizer que é fácil demais, mas não é fácil. Não é fácil. A carreira cristã é desafiadora a cada dia. Feche os seus olhos, por gentileza, curve sua cabeça. Deixa eu orar por você e depois